Bom dia, bom dia, bom dia, shalom, shalom, shalom. Ah, que bom ter você aqui. Estamos para mais um dia do nosso devocional de Provérbios. E hoje vamos dar início e fim, em nome de Jesus, ao capítulo 5. Que bom ter você aqui. Se você não assistiu, se você perdeu algum, volta lá, assiste. É importante acompanhar toda essa linha de raciocínio, ainda que cada dia as misericórdias, a palavra se renova, a bondade se renove. Não necessariamente a gente precisa estar preso num vínculo, mas você entender esse quebra-cabeça como um todo é muito importante também. Mas antes de tudo, antes de começar, vocês já sabem, né? Vamos começar orando? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos e vamos iniciar engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, como sempre fazemos. Em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, te apresentando todo esse devocional, Senhor, te apresentando tudo aquilo que nós vamos falar, toda a instrução, Senhor, que procede da Tua palavra. Ah, meu Deus, que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor, aumente e amplie o nosso conhecimento, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, não só nesse devocional, mas durante esse dia, Senhor. Abençoe essa pessoa, meu Pai, que está do outro lado da tela, meu Pai, empenhada, Senhor, em te conhecer, em crescer, em prosseguir de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar início. O meu título está escrito assim: Advertência contra a imoralidade. Então, o tema desse capítulo 5 vai ser basicamente sobre isso. A advertência contra a imoralidade. Versículo 1, 2 e 3. Vamos ler agora? Diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. O que é que ele está começando a dizer o versículo 1? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. É como se ele estivesse dizendo: se você guardar a minha sabedoria, se você tiver com você a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu discernimento, você será guardado da mulher adulta que destila palavras suaves e saborosas como o mel. É como se ele estivesse dizendo um antídoto para permanecer, para não cair em tentação, ainda que as palavras lhe pareçam boas, ainda que as palavras lhe pareçam doces, dá ouvido às minhas palavras, dá atenção ao meu entendimento. Então, tudo isso que ele está falando é como se fosse um antídoto para a gente não cair. Quem guarda essas coisas, quem guarda a sabedoria, quem dá ouvido à inteligência, quem conserva o entendimento, não vai se deixar ser levado por qualquer palavra torpe, não vai se deixar ser levado por qualquer palavra doce. E entenda aqui, esse adendo, essa mulher imoral que ele está falando, esse personagem imoral que ele está dizendo, não vai aparecer para você com cara de personagem moral. Ela não vai parecer, olha o que ele está dizendo, as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ela vai vir te envolvendo, cheio de palavras bonitas, cheio de conversas doces. O que é conversas doces? É aquelas conversinhas que a gente quer ouvir bem. É o acolhimento que a gente quer ter, que a gente acha que a gente não tem. Então, em nome de Jesus, se você der atenção, se você se conservar na presença do Senhor, você não vai dar atenção a isso, porque você sabe aquilo que exatamente provém. E o que é que o Senhor está dizendo? Se você der atenção à minha, aquilo que vem de mim, se você der atenção à minha instrução, que é a sabedoria, é a instrução, a palavra do Senhor, você não vai cair nesse papo furado. E nesse papo furado no sentido dos dois, tá? Porque a imoralidade, ela não tem um sexo. Então, assim, nesse caso, ele tá falando do homem com a mulher porque era o mais comum naquela época. Mas, mulher também, em nome de Jesus, vigie. 4. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. No começo, ele pode parecer 1000 maravilhas, mas ele tá dizendo, o final é morte. Então, assim, cuidado com os caminhos que começam aparentemente.
Tá tudo lindo, tá tudo até muito bom para ser verdade. Não usa esse termo. Tá tudo muito bom para ser verdade. Desconfie. Desconfie do que tá tudo muito bom. Porque qual é o contraste que ele está fazendo? Eu, quando lhe ensino, eu, quando lhe instruo, eu, quando lhe disciplino, muitas das vezes vou falar aquilo que é contrário a você. E a princípio pode parecer que é ruim, mas o final é de bom. A gente já leu isso durante esses devocionais. E o mal é o contrário. A princípio parece bom demais, só que o caminho onde vai te levar não é um caminho bom, bem. Então, assim, você que gosta de um pudim, você que gosta de uma bolacha quebrada, cuidado, que você pode estar sentado na montanha-russa que te leva direto para o inferno. 5. Os seus pés descem para a morte, os passos conduzem ao inferno. Eu acabei de falar isso. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Olha que tremendo. Ele está dizendo o quê? O seu fim é amargo, os pés caminham para a morte e ele anda errante pelo seu caminho. É como se fosse vários níveis de decadência. Quando chega esse entendimento de que você realmente se relacionou, a tendência é cada dia você piorar mais um pouco. Então preste atenção que isso, a advertência é como se fosse um alerta. A advertência é como se fosse Deus piscando o sinal vermelho o tempo inteiro. Cuidado! Cuidado com esses caminhos que cada vez você vai galgando e ela te leva para um nível muito mais longe de Deus. E a gente começa no nível bem pequeno. Hoje eu estou distante de Deus só nessa área. Amanhã eu faço mais um pouco, depois eu faço mais um pouco, depois eu faço mais um pouco. E quando eu vou ver, eu tô a quilômetros de distância de Deus que eu nem sei o caminho que eu vou voltar. Olha o que ele diz no 6. Anda errante nos seus caminhos e não sabe o caminho que é. Além de você não saber para onde você está indo, você não sabe nem que caminho você está pegando. Então, bem, desperta tu que dorme. Hoje a palavra é advertência. Eu não tenho como te dar outro alerta, a não ser esse. Desperta tu que dorme e toma cuidado, porque tudo aquilo que não é plano, tudo aquilo que não é reto, tudo aquilo que não é estreito, bem, não vem de Deus, porque o caminho dele não é largo, a porta dele não é larga e o caminho dele é bem estreitinho. Não é para qualquer um, não. A mochila, vai ficar, entendeu? Só vai passar tu. 7. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dele. Olha o que ele está te dizendo. Como vencer essa mulher se afastando? Como vencer essa imoralidade sexual é se afastando? Como vencer esse homem, né, que está simbolizado de imoralidade sexual, que pode ser uma persona ou não, porque a imoralidade sexual ela é cometida de várias formas, não necessariamente uma figura humana, mas uma pornografia, mais um vídeo, hoje a gente tem diversas formas de manifestar a imoralidade sexual. E não necessariamente ser uma pessoa, não, mas o que ele está te dizendo é, você não vai vencer, não tem Espírito Santo que vai lhe dar poder, você não vai ter coraça de justiça nenhuma. Você precisa se afastar desse caminho, dessa mulher, desse lugar, dessa figura que se representa e que se apresenta para você. Porque nunca você vai estar forte o suficiente para dizer, eu vou vencer, eu vou estar no lugar e eu vou ser mais forte. Não vai. Então, assim, quer um conselho, quer obedecer, quer vencer, quer superar esse lugar, em nome de Jesus, saia dele. Saia da onde tem. Saia de andar com pessoas que só falem disso, que promulgam isso. Então, não se aproxime de qualquer contato que vai te levar para. Esse é a advertência do Senhor para mim e para você. 9. Para que você não dê aos outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em
casa alheia. Circula, bota um chaves ou um colchete nesse 9 e no 10 e coloca assim, consequências. As consequências da minha escolha, se eu quiser andar por este caminho, já está dizendo aonde é que eu vou chegar. A Bíblia ela é fantástica, porque ela não só instrui no sentido de você precisa fazer isso, mas ela está dizendo, se você não fizer, esse é o caminho e não tem outro caminho que você vai galgar, a não ser esse daqui que eu já estou lhe dizendo qual é o fim. Ela lhe apresenta o começo, ela lhe apresenta o meio, ela lhe apresenta como, ela lhe apresenta a pessoa, ela lhe apresenta a facilidade, mas ela te apresenta também o final, as consequências. E o 9 e o 10 é a consequência disso. O 9 ele vai dizer para que você não dê os outros, ou seja, para que os outros não colham aquilo que era para ser seu. Sabe essa sensação de a gente caminhar com a pessoa, a gente parar e a pessoa continuar e a gente olhar e dizer, era para eu estar vivendo isso aí que fulano está vivendo, mas eu decidi parar, mas eu caí, mas eu não quis, mas eu não escolhi. É essa a sensação. Era para ser seu, era para você estar lá também, era para você estar colhendo também, mas as suas escolhas fez que por um segundo você parasse e as outras pessoas prosseguissem e você ficou com essa sensação de que eu podia ter ido longe. Eu podia estar vivendo agora o que o fulano está vivendo. Se eu tivesse permanecido, eu agora estava em um cenário diferente. Eu agora estava vivendo algo diferente. E é essa sensação que ele está dizendo. Ei, as consequências. Vai ser esse sentimento que você vai ter. Dar a sua vida a homens cruéis. Ou seja, estar suscetível a isso. Dar a vida no sentido de que você vai estar vulnerável a qualquer um. E principalmente as pessoas que já têm o ímpeto de fazer maldade. Então, todas as vezes que eu escolho o caminho mal, eu fico vulnerável a essas pessoas mais. Eu fico vulnerável aos homens perversos, como se eu fosse desprotegido, guardado. Lembra que a gente falou sobre isso também? Sobre estar guardado e protegido? 10. Porque para que os estranhos não se fartem dos seus bens, tem duas vertentes, porque além de você dar aos outros aquilo que era seu, que você não ganhou, que você não conquistou, mas que você poderia ter conquistado, tem esse sentimento de você não se fartar dos seus bens, de dar aquilo que você já possui. Então, não é só o fato de você ver alguém vivendo aquilo que estava projetado para você se você continuasse, mas de fato você perder aquilo que você tem também. De você, de sair do seu domínio, de sair do seu poder. E isso é muito mais real do que a gente pensa, porque em um dia a gente parece que tem tudo, e no outro dia a gente acorda e você fala, meu Deus, o que é que aconteceu na minha vida? Que furacão foi esse que passou? Que tá tudo acontecendo uma coisa atrás da outra, e tá tudo se perdendo. Se você tá nesse caminho, se você está vivendo isso, então reveja as suas atitudes, porque você está vivendo a consequência, você precisa achar a causa. E aqui ele está falando de uma causa específica, que é a imoralidade sexual, mas existem milhares de causas, que são o pecado, que pode te levar para milhares de lugares, e você está só se atentando às consequências, e você ainda não se percebeu. Em que caminho e a que escolha você está tomando, que está te levando a essas causas. E isso é muito sério. O fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia, ou seja, aquela pessoa que se afadiga trabalhando para ter, para ter, para ter e nunca tem. Por quê? Porque está sempre na mão de alguém, porque o dinheiro sempre vai para a mão do outro, porque os bens estão sempre quebrando, porque os outros estão sempre usufruindo. Então, ele está falando da colheita e das consequências. Vamos para o 11? Tá acompanhando tudo aí direitinho? Então vamos pro 11. O 11 ele fala assim: no fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Vamos por parte, porque isso aqui é muito complexo. Como assim, pastora? Ele está dizendo:
Hoje, você não pode perceber e você pode não ter dimensão das escolhas que você fez. É como se ele tivesse te dizendo isso e conversando com você. Hoje até parece que isso aqui não é ruim. Hoje até parece que essas consequências nem foram tão ruins assim. Não foram nem tão, né? Você aprendeu a conviver, você se adaptou com essa nova vida e a gente é muito adaptável, né? Mesmo a gente perdendo tudo, mesmo a gente quebrando a cara, mesmo a gente tomando na cara, a gente parece que meio que a gente já aprende a conviver com isso. Só que ele tá dizendo, B, vai chegar um tempo, e esse tempo é no fim da sua vida, que tudo isso que você fez vai voltar para você de alguma maneira. E aí é que você vai ter dimensão de tudo, de todas as escolhas que você fez, de tudo aquilo que você fez. E sua carne vai gemer, porque você vai olhar e você não vai poder fazer nada. E ele vai dizer, então você dirá como que eu pude odiar aquele que estava tentando me ensinar, ou o ensino de quem estava falando, gritando no meu ouvido, praticamente clamando, praticamente insistindo para eu aprender, e eu dizendo, eu não quero. Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude? Mas entenda que é uma situação de remediar. Entenda que ele está falando de uma pessoa que já viveu e está olhando para o seu passado e agora não pode fazer mais nada. Então não seja essa pessoa. Se você pode ainda, se você pode se levantar, se você já fez, se você está fazendo, mas você tem um direito de escolha antes de você mudar agora, do que você chegar no fim e você olhar para toda a sua vida e você ter fala, poxa, que merda, hein? Eu podia ter ouvido. Tem um conselho que a gente fala no mundo, que é assim, quem não ouve conselho, ouve o coitado. Porque só no fim que a gente tem dimensão, só depois que a gente viveu tudo que a gente queria viver, é que a gente tem dimensão de que as escolhas que a gente estava fazendo não é errada. E ele fala, porque meu coração desprezou a disciplina. Porque dentro de mim, porque os meus pensamentos, porque eu desprezei aquele que estava tentando me ensinar, me disciplinar. Então, em nome de Jesus, aceite a advertência que nós estamos tendo nesse capítulo 5 hoje com amor, porque ainda dá tempo. Vai chegar o dia, ele está dizendo isso, vai chegar o dia que você vai envelhecer, que você vai olhar para trás e você vai se arrepender de todas as escolhas que você fez, que não foram pautadas nas instruções do Senhor, na sabedoria dele, no conhecimento dele, porque te levaram a caminhos de ruína. E esses caminhos, vai chegar o tempo da colheita que você não vai poder mudar. Você vai até poder plantar novamente, mas aquela colheita você não tem como desprezar, bem. Você vai ter que terminar de colher tudinho. 13. Não escutei, ele ainda falando, né? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Gente, isso aqui é muito, 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 muito profundo, porque ele está olhando o fim da vida dele e falando todas essas coisas. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, não dei ouvido aos meus mestres, aquelas pessoas que eu tinha como referência. Eu não escutei. E isso aqui é muito sério, porque quando você se constitui referência, ou quando aquela pessoa se torna referência para você, e a gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso dia a dia, e você não escuta nem essas pessoas que você tem como referência, você vai escutar quem mais, meu amigo? Se a nossa vida é feita de buscar referências, né, próximas, porque a nossa maior referência é Cristo, a nossa maior referência é Jesus. Mas na Terra a gente busca essas referências próximas para que a gente fique mais palpável, né? Chegue mais, a régua seja um pouco menor do que a de Jesus, que não foi pecador, que não foi nada. E aí a gente olha para essas pessoas que a gente já tem como mestre e nem essas pessoas a gente dá ouvido e nem essas pessoas a gente quer escutar conselho. Ele está falando de uma pessoa independente que decide fazer o que ela quer da vida e não importa quem ajude, e não importa quem ela tenha como referência, e não importa quem ela tenha como mestre, como ensinador, como ela não vai ouvir. Então não seja tão independente de si mesmo como essa pessoa que está sendo relatada na Bíblia.
a ponto de você não ouvir ninguém, a ponto de nem as pessoas que você tem referência ser pessoas que possam falar com você. Porque tem gente que é assim mesmo, né? Que a gente vai falar que a gente tem uma certa intimidade, mas a intimidade é até certo ponto. Se você começar a falar algo que é contrário a mim, ei, peraí. Você não é tão meu amigo assim, você não é tão íntimo assim, mas quem você pensa que você é? E ele fala quase cair em ruína completa no meio da congregação reunida, ou seja, dentro de um espaço de gente reunida, eu estava ali perdido. Eu estava ali sem referência. Eu estava ali sem escutar. Eu estava ali sem dar ouvidos. Então não é sobre o lugar que você está, mas a maneira como você está nesse lugar. E às vezes a gente culpa o lugar, a gente culpa quem está ao redor, a gente culpa o mestre, a gente culpa as pessoas, a gente culpa quem está tentando ensinar, a gente culpa tanta gente, a gente só não sabe olhar para nós mesmos. Que estamos ali perdidos, ainda que nós estejamos no meio. E estar no meio não significa que você é. Sabe? Às vezes o Senhor coloca pessoas que realmente vai acrescentar em nossas vidas. E eu creio que Ele faz laços espirituais, alianças espirituais. De certa forma que ou a gente vai ensinar, ou a gente vai aprender mutuamente, ou os dois juntos. E às vezes a gente não dá valor a essas alianças que o Senhor coloca nas nossas vidas. E nem estou falando só no meio de congregação, mas como pessoas mesmo, né? Laços interpessoais. E a gente não dá valor, mas quando a gente perde, ou quando acontece algum motivo da gente estar distante, a gente fala, poxa, eu tinha essa pessoa que estava aqui do meu lado e eu não aproveitei. Eu tinha esse mestre que poderia ter me ensinado e ele falou várias vezes comigo, mas eu não escutei. Eu tinha essa congregação para ir, só que quem estava perdido era eu e eu não soube aproveitar. Sabe o que é isso, bem? É falta de intimidade, é falta de Espírito Santo, é falta de sabedoria, é falta de caminhar, é falta de palavra. Porque, pastora, todas as vezes que eu entro em intimidade com Deus, todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu leio a Bíblia, mais consciência eu tenho de quem eu sou. Mais consciência eu tenho. Porque a Bíblia, como o Tiago diz, ela é um espelho que ela revela a nossa verdadeira identidade. Então não tem outra maneira de você se conhecer, não tem outra maneira de você saber quem você é, não tem outra maneira de você se enxergar se não for através dela. 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Aqui ele está fazendo, gente, essa parte aqui. Ó, beba água da sua própria cisterna. Ele está falando do relacionamento. Ainda, ó, lembre o tema, advertência contra a imoralidade. Ele está falando, por que um homem, por que um ser humano derramaria a água, beberia de uma água de outra cisterna, se você tem uma própria? Ele está falando do casamento conjugal, de que o homem tem essa necessidade e você tem como ser suprida, e às vezes escolhe fazer isso com outra pessoa, sendo que você tem uma pessoa. Ele está falando de um relacionamento, ele está dando uma conjectura de um relacionamento, entre linhas, entre parábolas. Por que você derramaria suas fontes lá fora e seus ribeiros de água pela praça? Ou seja, você dá a qualquer um. Por que você escolhe outra pessoa se você tem uma pessoa fixa? Se você tem uma pessoa certa, por que você escolhe jorrar isso em outro lugar? E olhe que a maneira que ele está usando é como se fosse uma fonte, e eu acredito nisso, porque quando nós nos relacionamos com outra pessoa, nós derramamos daquilo que a gente tem dentro sobre outra pessoa. Sim, é como ele está falando. É uma fonte que jorra em lugares sujos, em outros lugares. Olha como ele está dizendo, por que você vai pelas praças? Ou seja, como se não tivesse valor nenhum. E dando aquilo que é precioso, aquilo que vem de dentro de você para qualquer outra pessoa. Que seja para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Olha o que ele está dizendo. Que seja para você somente. Ele está falando da fidelidade.
fidelidade. E deixa eu te falar uma coisa. A princípio, a priori, ele está falando sobre a fidelidade conjugal. Mas fidelidade é algo que ou você tem ou você não tem. Porque quem não é fiel como homem, não é fiel como nada na sua vida. Se você é fiel como homem, você é fiel em todas as suas áreas da sua vida. Eu não estou lhe falando só como homem, mas a pessoa fiel, ela é fiel em tudo. E a pessoa infiel, ela pode ser infiel em qualquer coisa. Então tenha isso como uma verdade absoluta, um axioma na sua vida. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente pode ser bom em algumas áreas, em outras áreas a gente não precisa ser tão bom assim. Mas a fidelidade fala muito mais sobre caráter. Se eu sou fiel com Deus, eu sou fiel com qualquer um. Se eu sou fiel com minha mulher, eu sou fiel em todas as áreas da minha vida. E se eu não sou fiel com Deus, eu vou ser fiel com quem, pelo amor de Jesus? Entendeu? Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias, ou seja, sinta prazer, sinta o poder da intimidade que você tem com a sua mulher, querido, com a pessoa que você escolheu para sua vida, entendeu? Você pode sentir tudo isso que você quer sentir fora com a pessoa que você escolheu, bem. Porque quem escolheu foi tu. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Por quê, filho? Por que você quer filho? Por quê? Olha o que ele está perguntando. Por que você andaria cego atrás de uma estranha? O adultério, a infidelidade, nos deixa cego. É um caminho que nos leva para longe de Deus, mas é um caminho de cegueira. Porque os caminhos 21 dos homens estão distantes dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Porque o caminho dos homens estão longe, porque o caminho dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. O que ele está dizendo aqui, pastora, no 21? Que não tem nada que você faça escondido. Que o adultério que você comete, que a infidelidade que você comete, por mais escondido que ela seja, por mais protegido que ele seja, por mais que você ache que você é o bambambam, que ninguém sabe de nada, não tem nada que fique oculto aos olhos do Senhor. Então, você que acha que pode esconder alguma coisa do Senhor, você está enganado, porque ele está dizendo, ele considera todas as tuas veredas e não tem nada que fique escondido diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor é como um BBB que fica filmando a gente 24 horas por dia. Então não adianta você ser o homem mais escondido do mundo, a mulher mais escondida do mundo. E não só em relação, aqui ele está falando do adultério, mas nem só em relação ao adultério, mas em relação a tudo que a gente faz na nossa vida. Por quê, pastora? Porque não tem nada. Viu, B? Então assim, não se engane. Não ache esperteza em fazer com que ninguém saiba de nada, porque o principal sabe, tá? Vamos prosseguir? 22 e 23, para a gente encerrar. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de loucura sairá cambaleando por aí. Vamos por parte? Vamos por parte que chega a cansar. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. O que é iniquidade? Os seus pecados será como uma prisão. E é assim que ele faz mesmo. Porque a gente comete, a gente mente e a gente tem que inventar uma outra mentira para outra mentira. E cada vez a gente vai ficando preso no pecado, na mentira, e um abismo chamando outro abismo. E a gente
envolvido, entrelaçado com o pecado e com a mentira, que é pecado também, mas é outro pecado. Você está entendendo? Então, quanto aos ímpios que não conhecem a Deus, que praticam iniquidade, não se preocupe, que isso que você faz é uma prisão e você será detido, porque uma hora, é como se ele dissesse, você será pego, viu, B? Se ficar, o bicho corre, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Ele morrerá por falta de disciplina, não é por falta de entendimento, é por falta de prática. Não é por falta de ter alguém para ensinar. Não é, veja, não é por falta da instrução, é por falta daquilo que ele fez por conta dela. E pelo excesso de sua loucura, ou seja, quem não comete, quem não faz, quem não tem sabedoria, quem não tem conhecimento, quem não quer adquirir entendimento, é considerado e é tido como uma pessoa louca, que sai cambaleando por aí. A loucura e o cambaleamento é como se você tivesse embriagado, ou seja, tombando de um lado para o outro sem saber para onde você está indo. Então, quem tem sabedoria, quem tem entendimento, quem tem conhecimento, eu já falei sobre isso em outros vídeos, sabe exatamente para onde vai, sabe exatamente onde pisa, sabe exatamente quem é, sabe exatamente, até cai. E até cai, mas sabe exatamente aonde caiu. Sabe exatamente a pedra que tropeçou, sabe o nome da pedra. Comece a nomear os seus pecados. Comece a nomear aquilo que tem falta dentro de você. Não é pecado ser fraco. Não é pecado reconhecer as suas fraquezas. Pecado é a gente tentar mentir para o Senhor e tentar mentir e enganar as pessoas. Mas tenha essa conversa com Deus. Explane para Ele. Abra seu coração. Senhor, eu tenho andado assim. Senhor, me ajuda a isso. Eu tenho lidado com muitas pessoas que têm feito reclamações sobre essa questão do entendimento e do conhecimento. Meu Deus, como é que eu faço para abrir esse horizonte? Como é que eu faço para entender melhor a Bíblia? Seja você. Senhor, tira essa falta, quebra essa falta de visão. O Senhor vai me dando, Pai, me dá estratégia. Senhor, me dá recursos. Porque o Senhor também, ele precisa ver dentro de nós uma inconformidade com a ignorância. Ele precisa ver dentro de nós uma inconformidade com estarmos presos no mesmo lugar sempre, vivendo os mesmos ciclos, por falta de conhecimento. E você achando você que você querendo isso, o Senhor não vai querer te dar? Vai! Só que você precisa se posicionar você precisa entender que tudo que você, a preciosidade da sua vida realmente está em saber as instruções do Senhor, em conhecer os seus caminhos, em ter entendimento para aplicar. É isso que ele está te dizendo. Diante de tudo que você procura, de tudo que você almeja, tenha isso como o ponto ápice da sua vida. Como se fosse o Promax da sua vida, o Prime. Eu preciso correr atrás disso. É isso que falta na minha vida. É com isso que eu vou viver. É isso que vai aumentar os meus dias. É adquirir a sabedoria de Deus que vai me tirar desse lugar que eu tô e vai me levar para outros lugares. É a sabedoria de Deus que vai completar na minha vida não as coisas que eu busco, não as coisas que eu procuro, não as coisas que eu me deleito. Então, em nome do Senhor Jesus, aqui fecho a minha Bíblia. Cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com a infidelidade, cuidado com as palavras doces e suaves como o mel, cuidado com aquilo que você tem rejeitado, cuidado como você está no meio em que você está, aonde você está. Cuidado com aquilo que você não tem dado atenção, cuidado com aquilo que você não tem dado ouvidos, cuidado com as palavras do Senhor que você tem rejeitado. Porque aqui no capítulo 5, ele vai lhe falar sobre as consequências. E eu não li nenhuma consequência que fosse boa, a não ser o caminho de morte, de prisão e de perdição. Fica com Deus. Amém. Curte, comenta e compartilha. Envia para mais um aí, crente, em nome de Jesus, que precisa ouvir essa palavra, que precisa ler esse Provérbios. Amém.